sobre fé para o meio do caminho. Muitos de nós temos fé para começar, mas nós precisamos ter fé no meio do caminho. A palavra de Deus diz assim, presta atenção. São essas as gerações de Tera. Gênesis 11, 27. Se você quiser acompanhar no seu celular. Tá aqui na projeção. Muito obrigado. Eu vou colocar Tera. Pode ser Terá também, mas eu acho que foneticamente Tera fica melhor. Presta atenção nisso. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã. Quantos filhos que ele gerou? 3. Abrão, Naor e Arã. Tera gerou 3 filhos. E a Bíblia diz, e Arão gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera, Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. De onde eles saíram? Ur dos Caldeus. Para ir à terra de Canaã. Para onde que eles iam? Canaã. Presta atenção. Saíram de um lugar para ir para outro lugar. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 250 anos, ao todo morreu em Arã. A maioria dos alpinistas não se rendem quando estão subindo a montanha ou quando estão no topo. A maioria dos alpinistas, quando eles desistem sabe aonde? No meio do caminho. A maioria dos casamentos não se desfazem na lua de mel. Na lua de mel não quero mais. Ou quando estão com 60, 50 anos de casado. A maioria dos casamentos se divorciam no meio do caminho. As pessoas não deixam a universidade a uma semana da formatura. A formatura vai ser semana que vem, desistir do curso. Os universitários não desistem no início do curso. Eles desistem no meio do caminho. A maioria dos líderes, até mesmo de pastores, quando desistem do ministério, eles não desistem no início ou no final. Mas isso acontece no meio do caminho. Por isso que eu quero hoje falar com você sobre a fé para o meio do caminho. Todos nós precisamos desse tipo de fé. Ao falar aqui, eu não vou falar de algo profundo que eu pesquisei, descobri, estudei, ouvi uma pregação. Ao falar sobre isso aqui, eu vou falar também um pouco da minha história. Teve momentos, na verdade posso dizer que estou passando por eles na saída, que você precisa de fé para o meio do caminho. A história que nós acabamos de ler é a história de Tera. A Bíblia diz que Tera saiu de Ur dos Caldeus, um lugar de idolatria, para ir até Canaã. Deus nunca te tira de um lugar para te deixar no meio do caminho. O alvo de Deus, ao te tirar do lugar, é sempre levar você para um lugar ainda melhor. Diga glória a Deus. Você sabe, Deus não está nessa de dizer assim, sai. Não, Deus ele é um Deus de direção. Deus é um Deus de propósito. Então, o propósito de Deus para a vida de Tera, pai de Abrão, de Naor, era que eles saíssem de Ur dos Caldeus para chegar até Canaã. Canaã aponta para terra prometida. Canaã, em Hebreus, diz que hoje para nós, na nova aliança, é um lugar de descanso. Eu quero declarar que você vai desfrutar de um lugar de descanso. Descanso no ministério, descanso no casamento, descanso na sua empresa, descanso. O favor flui na terra do descanso. As maiores colheitas. Você sabe uma coisa interessante que eu estava meditando? Enquanto o povo de Israel estava no Egito,
o Senhor alimentou com o maná. Sabe qual foi a primeira coisa que o Senhor fez quando eles entraram em Canaã? Cessou o maná. Sabe por quê? Canaã é lugar de colheita, mas só existe colheita onde tem semeadura. Então eu quero dizer para você, nesse noar, né? Nesse lugar de descanso, Deus vai fazer você ter as suas maiores colheitas em nome de Jesus. Então Deus queria que Tera saísse de Ur dos caldeus, lugar de idolatria, para chegar a Canaã. Mas o que a Bíblia diz? Que ele chegou em Harã, ali ele ficou, ali ele morreu. Você sabe onde ele ficou? No meio do caminho. Se você estudar a geografia, se você tiver curiosidade para pesquisar, você vai saber que Harã exatamente é o lugar do meio do caminho. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã. Deus não tem para você meio da bênção, meio do caminho, meio do casamento, meio do ministério. Você começou, você vai terminar. Porque a boa e poderosa mão do Senhor vai te conduzir. Ela vai te sustentar. Talvez hoje você está no meio do caminho. E não se condene por estar aqui passando por isso. Eu quero mostrar para você que passar por Harã não é um lugar de derrota. Passar por Harã é necessário. Mas a minha preocupação, por isso eu quero ministrar no seu coração nessa manhã, é sobre isso. Quantos irmãos saem do mundo, empresários, líderes, irmãos preciosos, estão conosco às vezes, faz, sabe, os cursos da escola, participam, mas aí eles chegam num momento que eles ficam no meio do caminho. Por que você não vai ficar no meio do caminho? Porque quem fica no meio do caminho não tem história para contar. Quem fica no meio do caminho não tem história para contar. Você não vai ficar no meio do caminho. Alguns têm fé para iniciar, mas infelizmente está faltando a fé para continuar. Eu não quero condenar você por isso. Eu quero ministrar uma palavra de encorajamento ao seu coração. Hoje, nessa manhã, você vai ganhar fé para completar a carreira. Eu quero profetizar que aqui o mesmo Deus que tirou você do Ur dos caldeus, Ele é poderoso para fazer você chegar no lugar da promessa. Você vai completar a carreira. Diga glória a Deus. Você começou e você vai chegar até o final. Sabe por quê? Você é um vencedor. Diga amém sobre isso. Diga eu sou um vencedor. Mais forte, com mais convicção, diga eu sou um vencedor. Por que a Bíblia diz que o nosso Deus é chamado de Alfa e também de Ômega? Por quê? Porque Ele é Deus do início, mas Ele é Deus do final também. Ele é Deus que começa, mas Ele é Deus também que conclui. Ele é o Deus do começo, mas é o Deus também do final. E eu quero dizer para você, esse mesmo Deus está conosco nessa manhã, e Ele vai ajudar você na metade do caminho. Você não vai ficar em Harã. Você sabe, se você for estudar a palavra, Gênesis capítulo 11 fala de Tera. Gênesis capítulo 12, a história dele encerrou. A história dele encerrou. A Bíblia não fala mais de Tera, mas ela começa a falar do seu filho Abrão. Eu quero mostrar para você a diferença entre Tera e Abrão. Os dois passaram por Harã. Então eu quero dizer para você, Harã é um lugar de passagem e não de residência. Você não vai ficar nesse lugar. Você pode estar passando por isso. Sabe, no mundo tereis aflições, nós passamos, mas você não vai ficar nesse lugar. Você não vai ficar nesse lugar. Como eu disse, tanto Tera como Abrão, os dois passaram por Harã. Os dois chegaram em Harã. A diferença é que Abrão decidiu sair de lá. O problema de Tera não foi ter chegado em Harã. O problema de Tera foi que ele se conformou com Harã. Irmãos, eu quero falar isso ao seu coração nessa manhã. Não se conforme com o lugar que Deus tem te colocado até hoje. Deus tem mais para você. Não estou dizendo de viver uma vida, sabe, chateada, assim, não agradece. Não, nada disso. Agradeça por tudo que Deus tem feito na sua vida. Mas Deus tem mais para você. Deus tem mais para o seu casamento. Deus tem mais para o seu ministério. Deus tem mais para fazer na sua vida. Você vai experimentar de um tempo de abundância, de crescimento, de favor.
Quantos acreditam que essa palavra é para você? Diga amém. Mas qual foi o problema de Tera? Ele chega em Harã e ele se conforma com Harã. Abrão, nessa ocasião, também chegou em Harã. Mas ele sabia que o seu lugar era Canaã. Ele não se conformou. Da mesma maneira eu quero falar para você nessa manhã. Não se conforme com Harã, porque Deus na verdade prometeu para você foi Canaã. Não se conforme. Não se conforme. Deus prometeu para você, Abraão, Canaã. Não se conforme com a metade do caminho. Não se conforme com a metade da bênção. Não se conforme com a metade daquilo que Deus tem para você. Aquele que começou, Ele é fiel para cumprir. Quantos creem que Deus vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida? Não, de verdade, você crê? Você tem promessa na sua vida? Você tem promessa sobre a sua casa, sobre o seu ministério? Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã. Você não vai ficar na metade da bênção. Você não vai ficar na metade da profecia, da promessa. Você vai chegar no lugar que Deus tem para você. Quantos creem nisso? Abraão passou por Harã. Tera também passou por Harã. O problema é que ele se conformou. O problema é que ele achou que aquele era um lugar. Mas não é. Deus tem algo a mais para fazer na sua vida. Eu louvo a Deus, porque assim como nós também enfrentamos muitos ventos contrários, muitas coisas, os irmãos decidiram continuar. E porque decidiram crer, responder a Deus, estão começando a contemplar, sabe, uma pequena nuvem. Tudo isso aqui é apenas uma pequena nuvem, mas vem um tempo de abundante chuva. Vem um tempo de abundante chuva. Sabe por que isso vai acontecer? Porque você decidiu, eu não vou ficar na metade do caminho. Você não vai ficar aí. Não vai. Mas deixa eu te falar uma coisa, da parte de Deus. Aqueles que almejam chegar no topo, não pode se conformar com a metade do caminho. Você deseja chegar no topo? Você deseja realmente completar a carreira? Chegar diante de Deus naquele dia, Ele chamar o seu nome, dizer para você, servo bom e fiel. Chamar da boca de Deus, chamar o seu nome, receber da boca de Deus elogios. Deus chamar o seu nome e vai falar para você, está aqui para você, reservei, preparei isso aqui para você. Então deixa eu te falar, o Senhor vai te abrir os olhos hoje para você contemplar, para você ver na verdade a recompensa, porque você não vai parar no meio do caminho. Às vezes nós achamos que a caminhada está longa demais, como aqui esse púlpito, né? Acho que nunca preguei num púlpito tão grande como esse. Pelo menos tão extenso. E aí você está andando, tem hora que às vezes você acelera mais, mas tem momentos que você vai devagar. Tem momentos que às vezes você vai tão devagar que você pensa, desse jeito eu não vou chegar. Mas saiba de uma coisa, cada passo que você dá em direção àquilo que Deus prometeu para você, você está se aproximando mais. Então deixa eu te falar, o vencedor não é simplesmente aquele que chega mais rápido. O vencedor é o que completa a carreira. Você vai completar a carreira. Você vai completar, porque o Senhor vai trazer para você uma unção nova nesses dias, um combustível novo, uma fé nova, uma autoridade nova. E você vai chegar a Canaã. Diga aleluia. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para chegar no meio da montanha. Deus não te chamou para ficar no meio da bênção. Deus não te chamou para ficar no meio do milagre. Às vezes a gente olha para alguma situação, uma circunstância e diz, não, parece que está melhorando um pouquinho, parece que não estou vendo. É pela fé, é pela fé. Deus não chamou você para metade do milagre. Ele vai completar o milagre. Quantos creem nessa manhã? Eu quero declarar sobre a sua vida. Deus vai completar milagres na sua casa, na sua vida e no seu ministério. Quantos creem nisso? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, prepare-se para ser surpreendido. Esse é o seu ano. Pastor, como é que você fala isso? Você não sabe.
Deixe-me dizer uma coisa, olha para cá. O seu estado atual não define o seu estado final. Você pode estar passando pela sua luta, passando por um tempo, mas isso não determina o destino final. O seu estado atual não pode alterar o seu destino final. O seu destino final é um destino de ser coroado de glória. Você vai assentar em tronos porque você é vencedor. Agora eu posso falar uma coisa de Deus para você? Não faça do lugar de trânsito lugar de residência. Eu vou repetir. Não faça do lugar de trânsito lugar de residência. Todos nós passamos por Arã. Tem 2 anos e meio que eu tenho enfrentado os piores dias da minha vida. É um tempo de Arã. Mas o Senhor falou para mim, você não vai ficar aí. Você não vai continuar aí. Eu falo isso aqui para você na liberdade, porque às vezes os irmãos pensam, quem sobra aqui, pega o microfone e está falando disso. Eu passei por esse lugar de residência. Desculpa, de trânsito. Mas em momentos assim, em dias que às vezes você pensa que a noite é longa demais, mas não tem noite que não acabe. Ela pode parecer mais longa, mas ela vai acabar. Quando você está muito cansado, você deita e dorme, rapidinho ela acaba. Mas no dia que você está com dor, ou com febre, ou passando mal, ou angustiado, ou que o seu filho está lá, parece que de 1 até 2 horas não vai passar. De 2 até 3, então, às 3, parece que 3 horas é o horário mais difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa, por mais que ela pareça difícil, ela vai passar. Então eu quero dizer para você nessa manhã, não faça do lugar de trânsito seu lugar de residência. Você está passando por Arã. Você não vai ficar lá. Não faça desse lugar de processos. Você sabe, Arã é lugar de processos. É lugar de mudanças. É lugar onde Deus permite você passar. Mas o fato é, quando você sai de lá, você não sai o mesmo. Quando você passa por esse lugar, você pode passar, mas não é um lugar de processo de mudança. Quando você sai do outro lugar, do outro lado, você sai diferente. Então eu quero declarar sobre a sua vida, esse não será o lugar onde você vai ficar. Você só está passando por esse lugar. Quantos me entendem nessa manhã? Agora, é muito interessante perceber a vida de Tera. Ele chega, o Senhor tinha falado de forma clara que eles estavam indo em direção a Canaã. Eles estavam indo em direção a Canaã. Mas ele chega em Arã e ele para e ele fica em Arã. E você sabe o que é triste nessa história? É que a partir do capítulo 11, a vida dele se encerra ali. Ali ele chegou, ali ele ficou, ali ele morreu. No capítulo 12, não se fala mais nada dele. Agora começa uma história com Abraão. Sabe por quê? Porque não almejou mais coisas grandes. Ele se conformou com aquele lugar. Ele se conformou. Tem pessoas que às vezes se conformam com um nível de fé, de autoridade e unção. Aleluia por tudo que Deus tem te dado. Mas Deus quer fazer algo a mais em você e através de você. Você já alcançou um lugar na sua empresa. Você já alcançou talvez um patamar, financeiro. Você já alcançou. Deus tem mais para você. Deus tem mais no seu ministério. Você ainda vai ver muitas multiplicações acontecendo através de você. Você vai participar disso. Crescimento, frutificação. Sabe por quê? Tem algo dentro de você dizendo, tem mais para você. Tem mais para você, tem mais para você. Quantos creem que Deus tem mais para você? Não levante a mão se você só no automático. Quantos realmente acreditam que Deus tem mais para você? Eu acredito que Deus tem mais para nós. Eu estou num lugar que eu tenho almejado isso. Eu tenho almejado por coisas grandes. Eu tenho almejado, eu tenho desejado, eu tenho falado disso. Vai acontecer, portas vão se abrir, milagres vão acontecer. E tem coisa acontecendo. Eu não precisava ter saído de Goiânia.
E nem foi para inventar a moda que eu saí de lá. Não precisava mesmo. As coisas estavam acontecendo. Mas o Espírito falou algo comigo, ao meu coração, em um tempo. E eu guardei isso, orei sobre isso. E as coisas começaram a acontecer. Quando eu cheguei no lugar, o Senhor falou comigo: tem mais para você aqui. Você já participou de grandes batismos, já participou de grandes eventos, mas tem mais de Deus para você. Eu quero declarar sobre essa palavra, sobre a sua vida. Tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para o seu ministério. Os seus olhos ainda vão contemplar de grandeza, de coisas grandes. Você já participou de coisas grandes, mas os melhores dias não são aqueles que passaram. Os melhores dias são aqueles que estão diante de você. Os melhores dias estão diante de você. Dias de frutificação, de crescimento, de céus abertos, presença de Deus fluindo através da sua vida. Deus usando você. Eu declaro, eu digo amém para você. Os melhores dias estão diante de você. Mas o fato, hoje, você está precisando da fé para o meio do caminho. Como eu disse, não temos dificuldade da fé no início. Por isso que eu disse que não é para todo mundo. Talvez tem gente aqui, novo, chegou do encontro recentemente, numa célula. Estou cheio, aleluia, continue assim. Viva mesmo nessa autoridade, nessa fé. Mas há aqueles que chegaram em Harã. Mas Deus está dizendo para você: não se conforme com esse lugar. Eu tenho mais de Deus para você. Você achou que você já viveu os seus melhores dias. Tem gente que até já disse: já dei minha contribuição. O Espírito de Deus está dizendo: tem mais para você. Tem mais para você. Eu não consigo ver dessa forma. É por isso que é a fé. Você não precisa ver. Você sabe, nós queremos Canaã. Queremos o cumprimento da promessa. Mas às vezes é necessário fazer, sabe o quê? Olha o que diz Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aonde que Abraão estava nesse momento? Em Harã. Às vezes quando você passa por momentos de processo, você pensa que Deus não fala com você. Você acha que Deus vai falar com você só lá em Canaã. Não, Deus fala com você no meio dos seus processos. Deus fala com você às vezes no dia, no lugar onde você acha: não, mas nesse lugar não era lugar de residência, era só lugar de passagem. Foi lá que o Senhor falou para ele: eu prosperei você aqui, você cresceu aqui, você avançou, mas já está bom, é tempo de você sair. Lembra que eu falei que o seu destino final é Canaã? Lembra que eu falei? Então, você está na metade do caminho. Sai daí, Abraão, é tempo de você sair. E aí o texto continua dizendo: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos, gente? 75. Estou no versículo 2, pode avançar. Versículo 2, isso. Versículo 4 agora. Põe lá no versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã: você vai partir hoje em fé e lá você vai chegar. Você é do crente, você é do tipo do crente Abraão. Na verdade, nós somos descendentes de Abraão. Diga amém sobre isso. Você sabe, Abraão, da mesma forma de Tera, passou por Harã. Como eu disse, Harã é lugar de passagem, não de residência.
Harã é o lugar que todos nós passamos. Tanto Tera como Abraão passou por lá também. Mas ele não se conformou com aquele lugar. Ele não se rendeu a Harã. Ele decidiu continuar. Ele cresceu lá. Prosperou. Diz a Bíblia que lá ele teve servos. Lá ele teve recurso. Lá o Senhor acrescentou. Mas ele falou: eu preciso continuar. Hoje eu estou aqui para falar para você também nessa manhã. Siga adiante. Continue. Deus colocou sonhos no seu coração. Deus já falou com você. Deus liberou promessas para você. Siga adiante. Não fique no meio do caminho. Não fique no meio da bênção. Não fique no meio da vitória. Abraão, ele prosperou, teve servos, muito gado. Mas ele não se conformou. Ele não ficou naquele lugar. Pois ele sabia que Deus tinha algo maior para ele. Você tem essa palavra queimando no seu coração? Se não tem, em nome de Jesus, eu não tenho esse poder, mas o Espírito tem. Ele vai plantar isso no seu coração. Tem algo a mais para ser feito através de você. Tempos como esse são tempos proféticos, são tempos de alinhamento, são tempos onde o Senhor traz você para esse lugar, quebra crenças erradas, crenças limitantes, remove conceitos e planta dentro de você semente de grandeza. Tem semente de grandeza dentro de você. Tem sonhos que talvez estavam amortecidos, porque você parou no meio do caminho. Mas a fé será liberada para você seguir adiante, para você continuar. O Espírito está dizendo para você: não é hora de parar. Continue. Continue crendo. Continue declarando. Continue confessando. Não faça desse lugar de passagem seu lugar de residência. Abraão prosperou, Abraão cresceu, mas ele entendeu, chegou a hora de partir, chegou a hora de ir adiante, chegou a hora de continuar. Mas Tera concluiu que lá era o seu lugar. Quantos aqui realmente desejam chegar na sua Canaã? Quantos realmente desejam? Só esse, vou perguntar de novo, enquanto eu tomo água aqui, você perdeu uma oportunidade. Quantos aqui querem chegar em sua Canaã? Sabe, muitas vezes a sua terra prometida não está dentro da sua zona de conforto. Se você quer chegar na sua terra prometida, você tem que permitir Deus falar com você para fazer o que Ele tem que fazer. Para levar você para onde Ele tem que levar. Para Ele conduzir você para onde Ele tem que te conduzir. Antes do Senhor fazer algo através de nós, primeiro o Senhor faz algo em nós. Ele opera dentro de nós o querer e o realizar. Não limite a Deus no sentido de dizer que você já experimentou tudo. Abraão, ele entendeu, caso ele quisesse chegar na sua Canaã, ele tinha que sair de Harã. Mesmo que tenha prosperado, mesmo que ele tinha crescido, mesmo que ele tinha, experimentado algo, ele entendeu pelo Espírito que era a hora dele partir. Ele eliminou desculpas. E ele entendeu o tempo da visitação. O que Abraão fez? Eliminou desculpas. Ele entendeu realmente, pelo Espírito, que estava na hora dele tomar um passo de fé em direção àquilo que Deus tinha para ele. Nessa ocasião, sabe quantos anos que ele estava? 75 anos. 75 anos, Deus falou com ele: é hora de sair. Ele poderia ter dito: Senhor, já estou aqui. É aqui o Senhor me acrescentou servos. Eu prosperei nesse lugar, já está bom. Mas com 75 anos, ele ouviu algo de Deus e decidiu romper com limites, romper com desculpas. Ou nós temos desculpas ou nós temos resultado, nunca os dois. Estou velho demais, já dei minha contribuição, já estou cansado, agora é hora dos jovens. Os jovens sempre vai ter o tempo deles, mas quem disse isso? Quem falou que é hora dos jovens? Deus falou isso para você? Não terceirize o que Deus falou para você para outros. Não terceirize promessas que Deus falou com você para outros. Não terceirize, lugares que Deus já falou que vai colocar você para outros. Tem algo a mais para ser feito na sua vida. Por isso você está precisando da fé do meio do caminho. Essa fé que vai empurrar você,
que vai catapultar você para a direção, para chegar no lugar. Você mesmo não consegue, eu mesmo não conseguimos, mas a boa e poderosa mão do Senhor vai sustentar você de tal maneira, vai te fortalecer, vai te levantar nessa manhã e vai, sabe, empurrar você e vai declarar: você vai chegar na terra prometida, você vai chegar no lugar de promessa, você vai chegar. É muito ruim você ver irmãos terceirizando o que Deus falou para ele. Abraão eliminou desculpas, eliminou, sabe, situações. Mas por quê? Porque ele entendeu que Deus tinha algo para fazer na vida dele. Deixe-me dizer uma coisa: você não estaria vivo hoje se Deus não tivesse um plano muito definido e claro para a sua vida. Nós acabamos de sair de uma pandemia. Quantas pessoas preciosas, gente de Deus, ungida, que partiram. Você acha que nós somos melhores do que eles? Não, não somos. Mas por que o Senhor poupou sua vida? Por que você acha que o Senhor poupou sua vida? Deus não poupou sua vida porque você é uma pessoa importante numa empresa. Não sei se você pensa isso ao seu respeito. Se você pensa, eu te admiro. Glória a Deus. Mas Deus poupou sua vida porque tem algo para fazer através de você. Tem um tipo de pessoa que vai ser ganho através de você. Deus vai usar você. Tem algo a ser feito através de você. Tem lugares que o Senhor reservou para você. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã, se o Senhor poupou a sua vida, é porque tem algo muito claro, muito definido por Ele, que Ele vai fazer através de você. Eu falei isso agora há pouco, vou falar de novo. Não entenda isso como uma acusação, mas só como um posicionamento. Onde tem desculpa, não tem resultado. Não tem como ter os dois no mesmo lugar. Elimine as desculpas. Estou velho demais. Não consigo. Não dou conta. Não sei o quê. Não, isso não é para mim. 75 anos ele ouviu de Deus. 75 anos o Senhor ainda falou para ele: sai desse lugar. Esse aqui não é o lugar que eu tenho para você. Eu não estou falando de você sair de cidade, não. Quando eu falo do lugar, do estado, do lugar que você está hoje. Da crença que você está hoje. Dos pensamentos que você está hoje. Das situações que às vezes você está limitando hoje. Está terceirizando para outro. É isso. E você sabe que eu estou falando com você. Você sabe que o Espírito está falando com você nessa manhã. Harã é lugar de passagem, não de residência. Saia desse lugar hoje. Decida em fé dizer: eu creio nas promessas que Deus tem para mim. Eu creio nas promessas que Deus tem para minha casa. Eu creio nas promessas que Deus tem para o meu ministério. Siga adiante. Essa voz está clamando no seu coração nessa manhã. Siga adiante. Pastor, mas eu não tenho mais a força que eu tinha com os 30. Você acha que Deus precisa da sua força? Troca de força com Deus hoje. Diga para Ele: eu quero a sua, você recebe a minha. Ele faz forte o cansado, renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Ele vai fazer você andar e vai correr e não vai se cansar. Diga amém sobre isso. Você não é Tera, você é Abraão. Você não vai ficar pela metade. Você não vai ficar na metade da bênção. Quem fica na metade não tem muita história para contar. Você não vai ficar na metade, você vai chegar. Queria chamar o irmão do teclado aqui. Você não vai ficar na metade do chamado. Você não vai ficar na metade do casamento. Na metade da prosperidade. Você vai sair e você vai chegar em nome de Jesus. Gênesis 15, versículo 5, estou passando para a parte final. Logo depois que o Senhor tira Abraão, que o Senhor manda ele sair de Harã, o Senhor mostra algo muito poderoso para ele. Então, 15:5, conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Gênesis 15:5. Então,
conduziu até fora. Sabe onde Abraão estava nesse momento? Dentro de uma tenda. Sabe por que Deus deu uma visão para ele? Porque se nós não temos visão do nosso futuro, nós seremos tentados a voltar para o lugar de passagem. Essa conferência, isso tem nada a ver comigo, como eu disse. Deus está te dando uma visão do seu futuro. Futuro de creches, de escolas, de conquistas. Você já liderou pessoas, sua casa, sala rodeada. Você tinha todo aquele prazer de passar no mercado, comprar as coisas. Parou na metade do caminho. Deus está te dando uma visão de futuro de novo. Está abrindo sua visão para ver sua casa cheia de novo daquelas pessoas lá. E está mostrando para você o que ele vai fazer. Ele disse para ele assim, ó, Abraão, sai da tenda. Sai da tenda da dor. Sai da tenda do fracasso. Sai da tenda da culpa, da condenação. Sai da tenda de feridas daqueles que te feriram. De que eram usados para te edificar, mas usaram palavras para te diminuir. Sai da tenda desse lugar e olha, Abraão. Olha para as estrelas. Conta se é que podes. Essa é a visão do seu futuro. Não volte para Harã, Abraão. Olha o futuro que eu tenho para você. Olha o futuro que eu tenho para você. O problema de Tera é que ele nunca teve uma visão do futuro. Por isso ele ficou em Harã. A visão de Tera determinou o seu destino. A sua visão determina o seu destino. Vou falar de novo. A sua visão determina o seu destino. Eu disse em um dos cultos lá em Goiânia, lá em Belo Horizonte. Eu estava numa pregação e o Espírito de Deus gerou isso no meu coração e eu disse isso. Eu vi o meu futuro. Eu gostei dele. E é para lá que eu vou. Nessa manhã, o Espírito está dizendo para você a mesma coisa. Eu estou te mostrando o seu futuro. E é para lá que você vai. O seu futuro será de coisas grandes. O seu futuro será de crescimento, de frutificação. Pastor, mas hoje o meu estado atual não é esse. O seu estado atual não tem poder para mudar o seu destino final. Se você não tem visão de futuro, mais cedo ou mais tarde você vai ser tentado em voltar para o seu passado. Por isso que Tera nunca avançou. Mas para Abraão, o Senhor disse para ele assim, ó, Abraão, eu estou tirando você fora da tenda. Sabe por quê? Porque eu estou querendo que você conte as estrelas. Se é que podes. E Abraão está contando e fala, nossa Senhor, parei aqui de novo, conta de novo. E ele está contando, Senhor, eu não consigo não, é muita coisa. Pois é, esse é seu futuro. Tem semente de grandeza dentro de você. Tem canções aí dentro de você. Tem livros. Tem artigos, às vezes, que você vai publicar. Você vai ajudar muitas pessoas. O Senhor está te mostrando a visão do seu futuro. O Senhor mostrou isso para ele. Deus está tirando você hoje. Eu vou repetir. Tem alguns que estão na tenda da dor. É preciso sair de lá para Deus te mostrar seu futuro. Na tenda da frustração. Eu não te condeno por passar por isso. Quem que é a nossa referência de fé na Bíblia? Foi chamado o pai da fé. Abraão. Ele passa por Harã. É lugar de passagem. Ele às vezes entrou dentro da tenda. Ah, o Senhor me tirou de lá, me falou isso. Tendo às vezes da frustração, da passividade. O Senhor tira ele de lá, mostra tudo aquilo para ele, o futuro, e diz, eu tenho mais para você. Escuta a voz do Espírito dizendo para você nessa manhã, eu tenho mais para você.
Para alguns o Senhor está dizendo, eu não terminei com você. Eu tenho novas oportunidades para você. Novas conexões para você. Novos lugares para você. Eu tenho novos lugares. Pessoas aqui vão voltar em sonhar. Deus tem novos lugares para você. Olha você daqui uns dias olhando outros lugares para dizer, nossa, nós vamos mudar de novo. Deus vai abençoar, vai fazer crescer, vai fazer multiplicar. E olha Deus mostrando o futuro para você. Mas é necessário que o Senhor te dê hoje uma visão. Sabe por quê? A sua visão às vezes chega primeiro do que você. Tem lugares que a sua visão vai chegar primeiro. Depois você vai chegar lá. Mas primeiro Deus vai te dar uma visão. Aí você diz, nossa, quem sou eu? Você sabe que uma vez eu planejei, logo novo. Na verdade, acho que foi nesse momento assim. Eu planejei em me desligar da videira. Mas não foi nesse tempo agora, não. Quando eu era jovenzinho, solteiro ainda. Os discípulos do pastor Naor, todo mundo tinha carro, habilitação, cheque. Eu pensava que quem tinha cheque naquela época era gente que tem. Hoje, pelo amor de Deus, não inventa de pegar isso, não. Eu era o único que não tinha nada, nem carro, nem habilitação. E aí eu aceitei algumas limitações. Eu disse assim, esse pessoal aqui, pastor Luiz, o digno presente de Deus, eu ia nos cultos, eu amava ouvir a pregação dele, mas eu tinha vergonha até de pegar na mão dele. E eu lembro que eu estava um dia no louvor, eu ajoelhei lá no prédio antigo ainda, no Bueno, sem aquela reforma, sem aquelas coisas de nada que tem lá hoje, nem arena, estou falando do prédio quando nós mudamos. Eu estava ajoelhando e o Senhor falou assim, ó, eu trouxe você para esse lugar e eu vou te usar aqui com grande poder. Você ainda vai pregar lá, você vai andar com o pastor Naor. Eu tive uma visão participando da mesa. E ontem eu estava lá na reunião com o pastor Luiz, ouvindo dele lá, a gente participando de um momento tão precioso. E o Senhor falou comigo, você nunca imaginou que esse lugar era para você. Mas olha eu te colocando aqui. Então eu vou falar para você, tem lugares que você às vezes até verbalizou. Quem sou eu? Que dia que eu vou estar num lugar desse? Deus tem isso para você. Deus tem esses lugares para você. Deus tem esses lugares. Quantas pessoas às vezes estão aqui me ouvindo, está passando por um momento, mas assim, Deus já te mostrou uma visão, você vai pregar aqui nos lugares como esse. Vai ter um tanto de gente desse te ouvindo também, você diz, quem sou eu? Quem sou eu? Isso é para você? Diga amém. Eu finalizo. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu vou finalizar te mostrando algo. Volta lá para o texto que nós acabamos de ler no início da pregação. Gênesis 11, 27. Eu quero mostrar algo muito forte para você aqui nessa palavra. Quantos filhos que Tera teve? Quem são eles? Abraão, Naor e Arã. Um dos seus filhos morreram. Qual foi o nome dele? Hã? Ele teve 3 filhos. Um dos seus filhos morreu. Sabe qual que é o nome? Arã. Ele chegou numa cidade por nome de... Todas as vezes quando a nossa fé é machucada, nós ficamos no lugar da dor. Ali ele chegou, ali ele ficou e ali ele morreu. Quando a fé é machucada, nós ficamos no lugar da dor. Todos nós perdemos algo nessa pandemia. Uns perderam empregos, poupança, viagens. Eu perdi minha mãe. Sabe, Deus tem suas coisas, pastor Tony. Eu tenho um carinho muito especial porque o pastor Almir me proporcionou a oportunidade de levar minha mãe. A primeira vez que ela conheceu a praia foi aqui no Guarujá. Ficamos hospedados no apartamento dele.
Foi a primeira viagem que ela fez de avião. Você sabe qual hotel que nós dormimos juntos, eu e ela? Foi uma viagem só nós dois. O hotel que eu estou hospedado hoje. Semana passada eu fiquei lá, mas nem me ocorreu, mas quando eu cheguei lá, o Senhor me lembrou isso hoje pela manhã. Foi aqui que você ficou com ela. Sabe o que teve no meu coração? Gratidão por ter vivido tudo aquilo. Mas, às vezes, quando nós perdemos algo, circunstância, você não avança mais. Você fica no lugar da dor, no lugar da perda, no lugar da ferida, quando alguém te feriu, te traiu, mentiu para você. Você para nesse lugar. Tera ficou exatamente no lugar, em uma cidade por nome de Harã, onde a fé dele foi machucada. Ele perdeu um filho também por nome de Harã. Ali ele ficou. Ali ele morreu. Sabe onde ele ficou? Na metade do caminho. O Espírito de Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: você não vai ficar na metade do caminho. Você vai sair hoje desse lugar. Você vai dar um passo em direção àquilo que Deus tem para você. Você vai dar um passo em direção. Você vai abandonar ressentimento, mágoa, vai sair desse lugar. Tem filho às vezes que fica no lugar da separação. E ali ele fica. Daquela palavra que foi dita, você não é ninguém. Você nunca vai avançar. Aí você fica ali. O Senhor está dizendo: saia desse lugar hoje. Saia de Harã. Dê um passo em direção a Canaã. Porque esse é o lugar que Deus tem para você. Esse é o lugar que Deus tem para você. Eu quero encorajar você a sair de Harã hoje e seguir em direção. Eu sei que é difícil sofrer e mesmo assim tomar decisão. Como eu disse, nesses 2 anos e meio, eu tive que tomar a decisão de sair de Harã. E falar: eu vou em direção àquilo que Deus tem para mim. Isso pode ter acontecido comigo. Eu mesmo dei resposta errada nesse ponto aqui, mas eu vou sacudir o pó do passado. Não vou trazer 2022 para 2023. Eu vou seguir adiante. Eu não sou escravo de quem me feriu. Eu não sou escravo daquilo que fizeram comigo. Eu vou sair desse lugar de dor e eu vou avançar para Canaã.